O J Studios Barão ele fica na esquina da Barão de Aracati, nome que dá nome ao empreendimento, na rua que dá nome ao empreendimento, com a Rua Tenente Benévolo. E fica a apenas 5 quadras da Avenida Beira-Mar. Vocês podem ver aqui, isso aqui é uma simulação do prédio pronto em uma imagem de drone. Então você percebe que o empreendimento ele fica muito próximo à Beira-Mar. Ah, Daniel, mas o turista talvez queira Beira-Mar e não Meireles. Foi o que eu disse no começo da apresentação. Existe uma transição acontecendo no mercado imobiliário, onde as locações de temporadas tendem a migrar para o Meireles por questão de praticidade e custo-benefício. Será que o empreendimento da Beira-Mar, por melhor que seja, vai ser alugado pelo dobro ou triplo de um empreendimento no Meireles? Provavelmente não. Então, o J Studios, o J Smart, ele é pensado desde a sua localização a ter o máximo de eficiência de espaço e ter eficiência de custo. São empreendimentos com um custo de condomínio muito mais baixo do que um flat, por exemplo. A gente está falando aqui de um condomínio na faixa de 300, 350 reais, enquanto um flat nessa mesma região passa dos R$1.000. É um empreendimento que tem vaga de garagem rotativa, ou seja, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas são 180 unidades e 108 vagas rotativas, ou seja, a gente tem uma oferta muito grande de vagas, ou seja, que atende não só a locação por temporada, mas também os que vão residir nesse empreendimento. Como eu disse, é um empreendimento da J. Simões Participações, a incorporação é da JS 137, Empreendimento Imobiliário Limitada, que é uma sociedade de propósito específico com um registro de patrimônio de afetação. O terreno tem 1.656 metros quadrados e, como eu disse, o empreendimento fica na Barão de Aracati, com o Tenente Benévolo, no Meireles, aqui na nossa querida Fortaleza, Ceará. São 22 pavimentos, sendo um pavimento de lazer, um pavimento de rooftop, 18 pavimentos tipo e 3 pavimentos de garagem. Estúdios de 25,24 metros quadrados, 27,80 metros quadrados, 35,57 metros quadrados e uma loja no térreo que eu vou já explicar. São 180 estúdios e 100 vagas rotativas. Nossa previsão de lançamento é para esse mês, maio de 2025, o início das obras para maio de 2026 e a nossa previsão de entrega em julho de 2029. Previsão de entrega dessa que é garantida pela J. Simões, até porque nós temos hoje mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, 130 obras entregues rigorosamente no prazo. E como eu disse, o empreendimento está registrado no R25 da matrícula 22592 do cartório de registro de imóveis da 2ª Zona de Fortaleza. Como vocês podem ver aqui, uma fachada moderna, uma fachada atemporal, que traz beleza arquitetônica ao empreendimento e que vai trazer valorização, não só do ponto de vista urbanístico, mas principalmente por conta da sua localização. O empreendimento ele usa algumas tecnologias que são da J. Simões, como fachada ventilada na traseira do prédio, o que é um fator interessante, por quê? Porque nós não temos nenhum apartamento fazendo limite com a parede poente. Qual a grande vantagem disso? O apartamento acaba se tornando muito mais fresco e ventilado e principalmente reduzindo a reverberação acústica por conta da fachada ventilada. Outro fato interessante, esse empreendimento ele tem lajes técnicas compartilhadas, ou seja, as máquinas de ar-condicionado, os condensadores, ficam externos às unidades nesses brises que ficam nessa parede traseira do empreendimento. Ou seja, o empreendimento ele acaba tendo muito mais área útil do que o empreendimento tradicional. O empreendimento tem algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que nós temos hoje uma área comercial para locação. Essa área é uma unidade autônoma de propriedade da J. Simões que vai ser disponibilizada para locação, para uma operação de serviços para o prédio e para a rua. Nossa ideia é trazer um parceiro de padaria, delicatessen, para que a gente tenha uma operação funcionando dentro do prédio que atenda não só ao J Studios Barão, mas principalmente aos visitantes da região. Ou seja, é um prédio que já nasce com uma fachada ativa. A gente vai ter um movimento na rua. Ou seja, imagina você ter um empreendimento que tem uma padaria, uma delicatessen, que pode funcionar não só para atender o prédio, mas também para atender os vizinhos da região. Isso é interessante por quê? Porque traz valorização ao empreendimento, traz serviço, traz comodidade. Então isso é um trabalho que a gente vai fazer nos próximos anos para trazer um parceiro, para alocar, fazer um BTS, um Build to Suit, para poder operar essa padaria nos próximos anos. Não só isso, nós temos um eclusa de serviço,
um delivery space e uma eclusa social além da recepção. Por que uma eclusa de serviço? Porque a gente imagina que muitos desses hóspedes ou de moradores, eles não cozinhem todo dia. Então, com o advento do iFood, do Rappi, da Amazon mesmo e do próprio Mercado Livre, essas pessoas muitas vezes não estão dentro de casa para receber sua encomenda. Então, o entregador pode entrar pela eclusa de serviço, deixar a encomenda no delivery space e quando o morador retornar de casa, acessível por aplicativo, poder fazer através do seu QR Code ou senha o resgate da sua encomenda ou da sua alimentação. A eclusa social, a gente vai ter uma recepção, né? Ou seja, aqui, como vocês podem ver na imagem, a gente vai ter uma padaria, a entrada de serviços e a entrada social para a recepção. Recepção essa que vai ter, contratada pelo próprio condomínio, um concierge, que vai ser não só o controle de acesso do empreendimento, que pode ser via aplicativo, como hoje já é dentro do JSmart, mas principalmente a gente tem um concierge para poder fazer o auxílio ao check-in e check-out de quem está fazendo a locação por temporada. Então a gente vai poder disponibilizar esse tipo de serviço, agregando cada vez mais esse serviço ao empreendimento. Então esse mezanino ele tem uma área de lazer completa. Então a gente vai ter uma grande academia, um deck gourmet, um lounge gourmet, um mini mercado, um hub de serviços aqui com sala de administração para o empreendimento, copa para os funcionários e banheiros e vestiário de serviço para quem vem fazer um serviço ou quem vem fazer a limpeza dos apartamentos. Temos também uma lavanderia compartilhada assinada pela ONU e toda uma área de lazer com acessibilidade, ou seja, a gente está pensando aqui em moradores em todas as fases da vida, desde o jovem ao idoso. E aqui algumas imagens do empreendimento, algumas dessas imagens preliminares para o lançamento, ou seja, a gente percebe aqui um empreendimento de alto padrão, onde a gente vai ter uma piscina, a gente vai ter um lounge, a gente vai ter um deck, a gente vai ter pet place. Esse empreendimento está sendo lançado agora em maio de 2025, ele tem entrega prevista para julho de 2029, então um empreendimento moderno, aliado às novas tecnologias, com área de lazer completa, com lounge gourmet, com deck gourmet. Um fato interessante é que esse empreendimento ele é o regime de incorporação imobiliária, ou seja, ele vai ser 100% entregue, mobiliado e decorado. Então, todas as imagens que vocês estão vendo aqui, a J. Simões vai entregar do jeito que está aí, tá certo? Uma academia extremamente funcional, agradável. Temos uma parceria com a ONU, que vai fazer a gestão das máquinas de lavar. Um fato interessante dessas máquinas é que são máquinas profissionais, que fazem aproximadamente de 20 a 30 minutos, que uma máquina residencial faz em 2 a 3 horas, ou seja, ela gera muito mais eficiência. Essas máquinas elas são todas acessíveis via aplicativo no seu cartão de crédito, ou seja, elas são pay-per-use, então você paga apenas pelo que utiliza, tá certo? O empreendimento também vai ter um honest market, ou seja, um mini mercado, que aí vai desde o gelo, a cerveja, ao picolé, ao ketchup, alguma coisa que você tenha esquecido. Então, para um empreendimento compacto, isso cada vez mais se torna um item obrigatório nesse tipo de empreendimento. Temos também um pet place e temos aqui o que eu chamo da área mais democrática do empreendimento, que é o rooftop. Ou seja, ele fica no 22º pavimento do empreendimento e ele também é completo. Nós temos um coworking com 2 salas de reunião, uma copa, um lounge gourmet e um espaço de eventos. Por que o rooftop, nesse caso, ele é tão importante? Porque além de ter um espaço de eventos para o prédio, ou seja, pode ser desde um evento corporativo ou possa ser uma festa de pessoa física, ele serve para muitas outras utilizações. E ele vai ser, como eu disse, 100% entregue, mobiliado e decorado. No rooftop também a gente conta com um coworking, que vai ter o seu espaço de trabalho compartilhado e 2 salas de reunião que precisam ser previamente agendadas para utilização. Ou seja, se você quer fazer uma reunião, se você quer fazer uma call, se você quiser fazer uma reunião mais intimista, você pode reservar uma dessas salas de reunião para poder fazer o seu atendimento. Falando um pouco dos apartamentos, né? Os apartamentos vão da coluna 0 à coluna 9. Então as colunas pares são as que são olhando para o norte e as colunas ímpares as que ficam olhando para sul.
nós temos aqui a coluna 0 e a coluna 1, de 35,57 metros quadrados. Essas colunas 100% nascente, apartamentos de 1 quarto. Temos as colunas 2 e 3, com unidades de 27,80 metros quadrados. A coluna 2, uma coluna norte nascente, e a coluna 3, uma coluna sul nascente. Até porque elas têm uma pequena varanda que dão acesso, né, à ventilação nascente. Colunas 4, 6 e 8 são as colunas norte, de 25,24. Colunas 5, 7 e 9 são as colunas sul. Ou seja, nós temos aqui 4 apartamentos nascente, 3 apartamentos norte e 3 apartamentos sul. E como eu disse anteriormente, uma coisa que a J. Simões sempre faz e que é muito interessante é que as lajes técnicas de ar-condicionado, elas ficam na parte externa aos apartamentos, ou seja, isso permite com que a gente já entregue os apartamentos integrados com a varanda. Ou seja, você não precisa colocar o condensador de ar-condicionado na sua varanda. Essa área vira privativa, ou seja, uma área que você pode utilizar. E como eu vou mostrar aqui nas imagens internas, os apartamentos ficam com muito mais área do que os seus concorrentes. Como eu disse, a gente vai ter 3 elevadores, né, uma caixa de escada e esses empreendimentos, como eu disse, na rua Barão de Aracati com Tenente Benévolo. Isso aqui são algumas imagens do estúdio de 25 metros quadrados, que a gente vai ter agora em julho o lançamento do nosso estande de vendas com apartamento decorado. Então a gente vai ter exatamente esse apartamento decorado lá no local, tá certo? O que traz uma percepção de você poder visitar e ver que 25 metros quadrados são realmente um apartamento totalmente útil.